te deu a personalidade. Não. Quem vai formar sua personalidade é seu pai e a sua mãe. A sua mãe te deu um trauma, te traumatizou, você pode ser um 3, um 8 ou um 7. O seu pai te traumatizou, você pode ser 1, 2 ou 6. Os dois te traumatizaram, você pode ser 4, 5 ou 9. Um abraço. Então, o que acontece aqui? Eu tô achando que não tô podendo. Não tô podendo. Deixa eu ver aqui mesmo. Espera aí, só um minuto. Ok. Então, a partir de um trauma que a sua mãe te provoca, são os únicos traumas originais. Por exemplo, eu mostro isso nos meus estudos no grupo. Um marido não traumatiza a mulher, nem a mulher o homem. É impossível, a não ser traumas artificiais. Por exemplo, espancou a menina dentro do elevador, ali é um trauma, mas é um trauma artificial. É um trauma físico que vai para o psicológico. Tá certo? Agora, o seu marido fez algo e você ficou exacerbada, é porque ele ampliou o seu trauma na infância. Então, isso a ciência já sabe, Bert Hellinger falou isso, Evagrio Ponticus falou isso, Ramon Lully, Jorge Gurdjieff, Virginia Satir, Lacan, Freud, Carl Jung e Bert Hellinger principalmente. E todos os estudiosos do Enneagrama, todos os traumas humanos vão acontecer do 0 aos 7 anos. Jean Piaget foi o filósofo, o psiquiatra infantil, né? Eu acho que ele era belga ou suíço, não sei, acho que é suíço. Ele vai fazer uma tabelinha da evolução da personalidade humana, do 0 aos 2, dos 2 aos 7, dos 7 aos 12, e ele para aí. Aí vem o Enneagrama e fala dos 12 aos 16, dos 16 aos 21, dos 21 ao 30. Então, é nesse período que você vai consolidar os seus traumas e a sua personalidade. Então, todo trauma original humano vai ser consolidado dentro de você do 0 aos 7 anos. Ok? Do 0 aos 7 anos. Depois, o que vai te acontecer? Igual, por exemplo, uma pessoa falou assim: eu tive tanta raiva do meu marido que me tornei diabética. Impossível. Impossível. O seu marido aprofundou a raiva que você tinha do seu pai, porque você buscou no marido um pai e não um homem. E aí, quando você mantinha conflitos com ele, era como se você mantivesse conflitos com seu pai. E aí, pronto, os conflitos aumentaram. Ok? O que acontece demais a partir dos traumas da formação da personalidade. Por exemplo, o NA tipo 8, ele vai procurar casar com uma mulher que seja igual à mãe dele, na maioria das vezes. O NA tipo 6 vai procurar casar a mulher com um homem parecido com o pai dela. Isso que a gente estuda no Enneagrama, quando a gente mostra, é perfeito. A pessoa me procura a constelação e o Enneagrama, eu mostro. É perfeito. Espera aí, me mandaram uma mensagem aqui. Então,
Na próxima segunda-feira, sem ser essa agora, eu vou começar um curso de Enneagrama, tá? E se você quiser participar, na outra semana ainda, você tem tempo de avaliar, será dia 10, 17 e 24, das 19 às 22 horas, ok? Segunda-feira, dia 10, das 7 às 10 da noite. Segunda-feira, dia 17, das 7 às 10 da noite. E dia 24, segunda-feira, das 7 às 10 da noite. Ok? Você vai ter 12 horas aula comigo, práticas e teóricas sobre a sua personalidade, a descoberta da sua personalidade. É você que descobre. Então, Enneagrama é o estudo da personalidade. O que a gente estuda no Enneagrama? Além das personalidades, os instintos. Então, observa. O Enneagrama se caracteriza por essas simbologias aí. Aliás, eu quero até fazer um comentário. Teve um bobão num grupo de... A gente acha que só brasileiro que passa por faculdade é bobo, mas índio brasileiro é mais bobo ainda. Aí teve um índio num grupo de raizeiros que quando viu esse símbolo, falou que isso aí era uma coisa do demônio, dos Illuminati. Primeiro, que isso não é um símbolo de nada. Enneagrama não é uma seita com símbolos. Isso aí é a formatação de diversos símbolos da humanidade. Por exemplo, o círculo é Deus, observa. Olha. O círculo é Deus. Os sumérios disseram isso. Deus é um círculo. Por quê? Porque, observa, o círculo não tem princípio, meio nem fim. Ele representa o todo. Então, o Sol foi chamado de Deus por causa disso, por formar o círculo no céu. Bom, dentro você vai encontrar um triângulo. O que é um triângulo? Representa a lei do trino. Ou seja, tudo aquilo que se move na terceira dimensão se move em 3 movimentos. Olha só, como é que a gente nasce? Pai, mãe e filho. 3 movimentos. Os reinos, vegetal, mineral e animal. 3 movimentos. Os elementos naturais, água, terra e ar. 3 movimentos. Ah, mas Erivelta, lá na minha escola eu aprendi que são 4 elementos, tem o fogo. Não, o fogo não é um elemento natural parado na natureza. Ele é o elemento transformador. Você não anda na floresta amazônica e encontra uma chama lá, parada, um fogo parado lá. Você fica olhando para ele, brincando com ele, não. Você entra na floresta, você vai encontrar ar, terra e água. Você não vai encontrar o fogo como elemento natural. Ok? Aí dentro também ali, ó, um símbolo que pouca gente conhece. Observa lá, aquele monte de movimentos é chamado de hexage. O que é o hexage? O hexage foi uma descoberta dos hindus. O
conhecimento hindu desvendou que nós temos 6 movimentos negativos nas energias negativas, o que chamamos de energia negativa. E você vai ver lá, ó, 3 divisões, olha como tudo é trino, olha, 3 personalidades, 3 inteligências. A inteligência emocional, racional e prática. Cada inteligência produz 3 personalidades, olha lá, ó. 8, 9 e 1 são inteligência prática. 2, 3 e 4 são inteligências emocionais. São personalidades da inteligência emocional. 5, 6 e 7 são personalidades da inteligência racional. Personalidades do Enneagrama muda ou só nos compreendemos? Olha, eu nem vou responder, porque a sua frase foi tão absurda que você não pensou no que você está perguntando. Olha, personalidades do Enneagrama muda ou só nos compreendemos? Reformula a pergunta para eu te responder, tá? Instintos humanos são 3 também. Observa, tudo que nos movimenta é 3. São 3 instintos: social, sexual e autopreservação. Ok? Você, primeiro, você disse assim, personalidades do Enneagrama muda. Presta atenção, Enneagrama não é personalidade. Enneagrama é o estudo da personalidade. Enneagrama é a sabedoria que estuda a personalidade. E eu sou grosso sim, se você não gostou, sai da live. Eu sou desse jeito aqui, ó. Eu chamo de originalidade, eu sou original, eu falo na lata, que é para ver se a pessoa acorda. Escreve uma coisa e não lê o que escreve, solta lá e eu tenho que entender e compreender o que é que ela quer. Não, eu tenho que falar assim mesmo. Se você não gostou, ó, molha o dedo, coloca no... Isso, sou mal educado mesmo. Então, ó, molha o dedo, coloca e vai. Ale Pinheiro, não, veja bem, presta atenção. Personalidade, observa aqui, ó. Isso, sou mal educado, então sai da live. Eu tô cagando e andando com a sua opinião de qualquer outra aqui. Isso, humilhar mesmo, é isso aí. Se você acha que é isso, então pra que te bloquear? Eu sei quem é você. Fofinha de birigui. Ah, mas você já é uma titia, eu não. Você é uma titia, eu não. Eu sou um coroa enxuto, ó, 65 anos. Ontem uma pessoa me viu pelado e falou assim, nossa, você parece ter 50. Olha, veja bem. Ele decifra a personalidade. Ele não forma a personalidade. Então, o Enneagrama é a sabedoria aonde você vai, aonde você... Então, o Enneagrama é a sabedoria que vai fazer com você um movimento intelectual e terapêutico. É um movimento terapêutico. E aí você vai descobrir a sua personalidade. Então, o que acontece aqui? A personalidade é uma dádiva que vem junto com a vida. Ninguém pode nascer sem personalidade. Ninguém. Então você não muda a personalidade. O que você faz? Melhora a personalidade. Equilibra a personalidade. Então aí no curso você vai aprender as ferramentas para melhorar a sua personalidade. Então aí, por exemplo, o
é irado, é perfeccionista. Quando ele aprende o Enneagrama, ele entende que isso é um defeito. E aí ele para de ser tão perfeccionista. O 8, ele quer a verdade para o mundo. Então tudo tem que ser verdadeiro. E ele vai dominar todo mundo para impor a sua verdade. Quando ele aprende Enneagrama, ele diminui esse domínio e essa imposição. O 2 é um doador, é aquela pessoa que quer agradar todo mundo, é aquela pessoa que você chega na casa dela e ela fala assim: senhor Erivelto, você quer um copo d'água? Está com sede? Ela antecipa as necessidades do outro. Aí ela vai aprender que ela também tem que cuidar dela. Amai o próximo como a ti mesmo. Tá certo? O 6, ele é medroso. O 6 tem medo do futuro, um medo exagerado do futuro. Por exemplo, eu conheci um caminhoneiro, 6, que era um mal barato. Ele ia de Ipatinga para Governador Valadares, a estrada tem diversas curvas. Aí de noite ele parava o caminhão antes de uma curva, ia lá ver se não vinha nenhum carro na contramão para depois mover o caminhão, de tanto medo. Então, o que acontece? O Enneagrama vai mostrar isso. O Enneatipo 5, ele é racional demais. Ele não sabe movimentar as emoções como o meu filho. Então, ele fez Enneagrama, hoje ele movimenta melhor as próprias emoções. Então, o Enneagrama é um estudo que te dá uma ferramenta para você descobrir a sua personalidade. Depois que você descobre, você vai melhorar a personalidade, equilibrar a personalidade, porque toda personalidade nasce de um desequilíbrio, um trauma, com a mãe, com o pai, a mãe, o pai, ou os dois, ok? Entendeu? Achando belezas. Ninguém muda a personalidade. Eu sou Enneatipo 8 e eu vou ser 8 até morrer. Não, caráter e personalidade são diferentes. Não existe traços de caráter. Caráter é outro tipo de trauma. Por exemplo, se você for numa cadeia, você vai encontrar todas as personalidades lá. É só fazer o Enneagrama, você vai encontrar todas. Porque caráter não é personalidade. E isso é que é maravilhoso no Enneagrama. O Enneagrama, ele te dá compaixão. Por quê? Porque você vê que o outro está exagerado, é um trauma, não é caráter. No Enneagrama você aprende bem a distinção entre caráter e trauma da personalidade. Ok? Não, esquece, joga fora, joga no lixo. Aí para o pessoal ficar mais puto comigo, achando belezas. Isso é bosta. Isso é bosta. Joga isso fora. Enneagrama não pode ser feito como um teste psicotécnico. Você responde perguntas, aí você é 9. Olha, até o Grupo Alma, onde eu fiz o curso de Enneagrama, eles tinham no meio do curso um questionário. Eles eliminaram o questionário. O IESH, que é o maior Instituto de Enneagrama do planeta, é o IESH. É liderado por um padre português chamado Domingos Cunha. O IESH, Instituto Enneagrama Shalom, ele tinha um questionário, eles acabaram com o questionário. O questionário perturba, não existe questionário. Você vai conhecer a sua personalidade por movimentos terapêuticos. Movimentos terapêuticos que você tem. E diário nenhum vai te dar isso. Isso é bobagem. Comportamento e diário nas ações, conhecer diário nas ações. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Personalidade nasce de um trauma. E trauma você não resolve com a mente. Eu vou agora fazer isso todo dia, examinar meu comportamento, eu vou achar meu trauma. Não. Você só encontra o trauma numa das leis herméticas, causa e efeito.
Por que eu sou 8? Porque a minha mãe me traumatizou. A minha mãe dizia... A minha mãe me dizia, você é um bosta. Você vai machucar as mulheres como seu pai fez comigo. A minha mãe falava isso comigo, eu tinha 7 anos. Então aí ela me traumatizou. Eu entreguei meu coração todo para minha mãe. E a criança entendeu assim, eu dei tudo para minha mãe, eu amo tanto a minha mãe e ela me traiu. Aí pronto, vira um 8. Então, personalidade é um trauma, não tem esse negócio de mente. A personalidade nasce de um movimento inconsciente da criança. E por quê? Porque todos nós queremos o amor incondicional de nossos pais. Todos nós olhamos para os pais e perguntamos, por que você fez isso comigo? Por que você me tratou assim? Aonde você estava quando eu precisei de você? Não é essa a pergunta? Observe. Mas criança, não como hoje. Você fez essas perguntas. Só que essas perguntas não têm resposta. Por quê? Porque seu pai não é perfeito e sua mãe não é perfeito. O desejo de perfeição é da criança. Ela é pura e ingênua. Por que Jesus vai dizer assim, deixai vir a mim os pequeninos? Porque semelhantes a eles é feito o reino de Deus. Então, como é que é o reino de Deus? Puro, ingênuo, amor incondicional como uma criança. Só que o ser humano ele tem 2 defeitos básicos. Todo ser humano vem com esse defeito de fabricação. Aquilo que eu sou, todo mundo tem que ser. Não é isso? Por exemplo, uma mulher eneatipo 2 é extremamente carente e emocional. Aí ela casa com um marido 5. Ela não estudou eneagrama. Ela casa com um marido 5. Aí ela quer que o marido fale, eu te amo, meu amor, eu te adoro. Eu te adoro, meu amor, eu te amo. Ok? Mas ele é 5, ele é racional. Ele não sabe expressar emoção. E ele não fala. Então ela pergunta assim, por que ele não é igual a mim? Eu falo, eu te amo, ele não retorna. Por quê? É um defeito básico humano. O outro tem que ser igual a mim. Observa uma coisa. A física fala uma coisa, mas o social, a porcaria da mente humana, eu gosto de falar assim porque tem os ofendidos. A bosta da mente humana, a bosta, isso aqui é uma bosta. Vai dizer assim, procure outro igual a você. Porque nós queremos o ideal da igualdade. Então, observa, como é que se formam os grupos na sociedade? Quando veio o movimento Dark, lembra do movimento Dark, que hoje virou pó? O Dark é aquela figura que veste de preto, todo taciturno, todo coisa. Aí ele se reunia até em porta de cemitério. E falava assim, nós somos iguais aqui, você está fora. Não é assim? Os movimentos punk, os movimentos do rock metal, os metaleiros. Então, o ser humano acha que a convivência ideal é de iguais, mas não é. A física não vai dizer polos opostos se atraem. Por exemplo, é uma coisa fascinante. Tem uma amiga minha no grupo, a gente conversa sobre isso. Eu sou eneatipo 8. A minha grande desvantagem na vida é ter coragem demais. Eu tinha coragem para fazer tudo e não olhava os defeitos daquilo que eu estava fazendo. O 6 é medo. Então, o que eu atraio? A maior parte da pessoa que me procura é de qual eneatipo? 6. Por quê? Porque eu sou coragem. A vibração do 8 é coragem. Quem precisa de coragem? Quem tem medo. Então, no meu grupo, 60%, 70% é eneatipo 6. Eu fiz agora um curso de eneagrama, a maioria era 6.
Então, eu atraio o medo, porque eu sou coragem em excesso. Então, eu preciso do medo para diminuir a minha coragem excessiva. E quem tem medo precisa da coragem para diminuir o medo excessivo. Então, o bonito da raça humana é a convivência dos desiguais. E quando você reúne pessoas com a bosta da mente, porque isso aqui é uma bosta. A mente é uma bosta. A mente é uma bosta. Tanto é que ela chama mente. Ela mente para você o tempo todo. Aí teve alguém que falou assim: só se for sua, a minha mente é maravilhosa. Porque você está na mentira o tempo todo. A mente mente. Esquece a sua mente. Segue o seu coração. É assim que Jesus fala. Olha só. Nas 9 bem-aventuranças, não tem uma dizendo assim: bem-aventurados aqueles que têm pensamentos puros. Tem. Aqui eu destruo Joy Dispenza, Bashar, todos os sacanas que estão desorientando vocês. São 9 bem-aventuranças. Onde é que está escrito aqui que Jesus disse assim: bem-aventurados todos vocês que têm pensamentos puros, vocês irão a Deus? Não. A bem-aventurança é bem claro, valores, e uma delas vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Não é os puros da mente, porque a mente mente. Isso aqui é uma bosta que está levando você para o buraco. A mente é apenas uma ferramenta que é uma faca, ela faz assim. O mundo é assim. A mente é só isso, ela não tem poder de nada, ela não modifica nada. O nosso querido Hélio Couto, que agora estão colocando Hélio Couto na categoria de santo. Hélio Couto. Você é doido, mano. Ó, Hélio Couto. O São Hélio Couto. Todo mundo aqui. Mas palavrão? Não. Ó. Nós somos uma estação de rádio que emitimos o tempo todo e isso retorna para nós inevitavelmente. E tá O perfeito. maior desejo, mais depressa volta. O desejo é que coloca a energia na forma. O pensamento cria a forma. E o desejo põe a energia para aquilo se tornar. Erradíssimo. O desejo é que movimenta um homem, ele está certo. Mas o pensamento não põe forma bosta nenhuma. É a vibração. É a vibração que dá forma. Então, eu estava lembrando dele hoje. Aqui, presta atenção, aqui, onde eu moro, tem uma floresta na frente, uma floresta do outro lado da rua. E tem uma cerca enorme. Então eu criei um desejo. Eu ia comprar sementes de flores de cipó. Vocês já viram? Um cipó que dá rosas, você forma um arco. Lindo, lindo, lindo. O que eu fiz? Comprei 6 sementes, plantei as sementes, cuidei das sementes e não brotou nenhuma. Eu pensava nas sementes, eu saía 3 vezes por semana para aguar semente aqui na rua. Eu cuidei das sementes, eu pensei o tempo todo nisso. Desejei. Eu queria agora, no Natal, que todas as cercas que ficassem aqui na frente do condomínio crescessem o cipó e flores para alegrar a vida das pessoas. Não brotou nenhuma. Então, o meu desejo materializa as coisas? É assim que funciona? Você levanta hoje e fala assim: eu desejo R$1 milhão na minha conta. Pronto, visualizei a minha conta, agora eu solto. Aí daí a 2 dias aparece R$1 milhão na sua conta. Só se for do jeito que aconteceu com um amigo meu advogado. O pai dele levantou um dia, tinha R$500 mil na conta do pai. Isso há muitos anos. Foi no banco, não tinha aplicativo não. Chegou no caixa, tinha 500 mil. Como o filho é advogado, ele ligou pro filho. É advogado criminalista ainda. Aí o filho
Aí o banco queria cobrar uma taxa do pai dele, porque ficou 3 dias com 500 mil na conta e cobrar uma taxa de aplicação. Mas o que era? Ele entregou para a Polícia Federal. Era o gerente do banco que estava fazendo transferência entre contas e roubando dinheiro. Então, só assim, eu vou pensar, vai aparecer 500 mil reais na minha conta. E tem mais que eu descobri. Se aparecer 500 mil reais na minha conta, eu saco ele todinho. Vou lá no banco e falo, quero tirar 500 mil reais. Por quê? Você sabia que na hora que o banco, tem uma lei que diz assim, se o banco depositar 500 mil reais na sua conta e você tiver que devolver, você pode cobrar uma taxa como se fosse um sequestro. Olha só, o sequestro no Brasil é legalizado. É como se você sequestrasse o dinheiro e falasse assim, eu só devolvo se vocês me derem 10%. Você pode pedir até 1% do valor para devolver. Então, se depositar 500 mil reais na minha conta, legalmente eu vou ter direito a 5 mil. Aí eu só devolvo 495 mil. Pronto. E como eles podem invadir a sua conta, o gerente, eles podem tirar... Olha, a minha irmã, ela foi superintendente regional da Caixa. O que é isso? Uma espécie de fiscal de gerentes. Minha irmã fiscalizava os gerentes da Caixa Econômica Federal. Olha para você ver como é que funciona, olha. Sem inteligência artificial, hein? A minha irmã tinha o poder, no escritório onde ela ficava, em Divinópolis, ela coordenava 56 agências. Ela tinha o poder a qualquer hora de entrar em qualquer agência, com qualquer gerente, abrir as contas dele, todo o movimento dele, saber tudo que ele fez. Tudo através da internet. E outra coisa, ela tinha um aplicativo que avisava ela. Então, teve um movimento errado, assim, muito grande. O gerente tal liberou 100 mil reais na conta tal lá na cidade de Pará de Minas. Aí apitava para ela, bim, 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 bim,